Como saber se o meu filho precisa de psicoterapia? Há inúmeras maneiras, mas eu vou citar as mais fáceis de se perceber. A criança, ela tenta reagir quando enfrenta uma situação de maneira recorrente que lhe causa algum tipo de sofrimento. E eu disse isso no vídeo anterior também. E essas reações são: essa reação pode ser expressa por um sentimento de medo excessivo de ficar sozinha, de um animal, de um lugar, de um ambiente, de alguma coisa que não era comum ela ter medo e agora ela passou a ter. 2. Outra reação pode ser um isolamento e uma timidez repentina em determinada situação, ou seja, sua criança normalmente não é tímida, mas de repente, em situações específicas, ela emite esse comportamento, ou seja, houve uma mudança que não era comum. 3. Comportamento muito agitado. Isso inclui dificuldade de se concentrar, de se entreter nas brincadeiras e atividades quando a criança não consegue brincar por mais de 5 minutos da mesma coisa, só para citar um exemplo. 4. Dificuldade de acompanhar o conteúdo da escola. Nesse caso de dificuldade de acompanhar o conteúdo da escola, é sempre importante os pais conversarem com os professores, porque eles são os primeiros a perceber esse tipo de dificuldade. E 5. Atrasos no desenvolvimento da fala. Nesse caso de dificuldade no desenvolvimento da fala, o que se deve esperar, só para você ter uma noção, tá? Isso aqui você encontra materiais muito mais completos na internet, mas só para você ter uma ideia de como funciona. Com 1 ano, se espera que a criança fale as primeiras palavras, geralmente mais isoladas, como mama, dada, au au, bibi, etc. Palavras onde ela repete o mesmo fonema 2 vezes. Aos 2 anos, começa a aparecer as primeiras frases de forma mais concreta, com combinações de 2 a 3 palavras. E aos 3 anos, a criança consegue repetir trechos de histórias e produzir frases de até 4 a 5 palavras, além de iniciar conversas e cantar músicas infantis. Com 4 anos, acontece o aumento do vocabulário, a criança consegue usar frases de mais de 6 palavras e também ela consegue narrar fatos e contar histórias. E com 5 anos, ela usa tempos verbais, fala no passado, no futuro, no presente, e ela sabe pedir informações. Com 6 anos, é esperado que a criança consiga articular todos os sons da fala, incluindo os sons da letra R e combinações do R com outras letras, como BR, CR e assim vai. Também sabe usar frases gramaticalmente corretas e tem mais desenvoltura em contar fatos ou histórias. Por que saber disso é importante? Porque sabendo disso você sabe o que esperar da criança mais ou menos em cada fase. Então qualquer coisa muito diferente do que foi apontado aqui pode ser um sinal de alerta. Veja bem o que eu disse, sinal de alerta, não é nada fixo, né? Ou seja, se você notar alguma diferença, você procura um profissional para confirmar. A psicoterapia na infância, ela é importante, como eu disse antes, não só porque ajuda a criança a sair da situação que lhe causa sofrimento, como também possibilita que ela retorne o seu processo de desenvolvimento saudável. E claro, e também muito importante, previne possíveis psicopatologias na sua vida adulta, né, que inclusive vocês pais muitas vezes têm e não sabem porque são do jeito que são, né? Alguns simplesmente não entendem, por que eu faço isso, por que eu agi dessa forma. Então é importante a gente, vou colocar aqui entre aspas, destapar os nossos olhos
se nós quisermos ajudar os nossos filhos a não passarem pelas mesmas dificuldades que nós passamos e que, vale dizer, foram desnecessárias. Então a gente tem a oportunidade de fazer um caminho melhor para as nossas crianças.